De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o Dr. Leonardo Ribeiro, que é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, médico aqui ao vivo conosco. Manda a sua pergunta, 999229519, para participar e interagir com a gente de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Dr. Leonardo, ao nosso Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Boa tarde, Rolf. Prazer estar aqui, poder contribuir com um pouco da dermatologia aqui para vocês. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito de sinais. Muita gente tem um sinal, que às vezes é um sinal de carne, digamos, sinal normal. Outros têm uma verruga que parece com um sinal e a pessoa confunde. E tem gente que tem um sinal que, na verdade, é um câncer em determinado estágio. Como é que a gente diferencia cada situação? Então, isso realmente é um tema bastante frequente e que chega muito no consultório, né? Pessoas para avaliarem os sinais que tem no corpo. E a gente tem alguns dados, algumas dicas que podem ajudar a pessoa a saber se aquele sinal pode ser um sinal perigoso ou um sinal simples, comum, que não tenha problema. Então, rapidamente, é uma regra que se chama ABCDE. Então, o A, você vai ver se o sinal tem assimetrias, então é um sinal redondinho ou é um sinal que tem mais uma ponta, indicação para um lado e para o outro, isso, né? A B é a borda, se a borda é bonitinha, se é bem identificada ou se é uma borda estranha. C é a cor, se ele tem mais de uma cor. Então, se é um sinal de uma cor só, é uma coisa boa. Se tem mais de 3 cores, 3 ou mais cores, já é um sinal que chama atenção. Ah, então, interessante. É um sinal que tem branco, que tem azul, mais de 2 cores, tem cinza. É um sinal que tem que ser visto pelo médico. Interessante. Tá? O D é o diâmetro, então um sinal que seria maior do que 6 milímetros, teoricamente, é um sinal que merece uma atenção diferenciada. 6 milímetros, menos de 1 centímetro, no caso, mais ou menos uma moedinha de 5 centavos, mais ou menos, tá? De 10 centavos. Se for desse tamanho, já... Maior do que isso, já merece uma investigação com o médico também. E o E do ABCDE é a evolução. Então, se o sinal ele tem uma evolução, ele era de um jeito, está se modificando, ele está começando a ter sintomas, a coçar, a doer, a sangrar. Então, são coisas que podem chamar a atenção, que devem levar o paciente, a pessoa, a buscar uma orientação do dermatologista para ver se vale a pena tirar aquele sinal ou não. Existem vários tipos de cânceres de pele. Aí eu pergunto, quando você tem um sinal que ele, porventura, seja um câncer de pele, ele é que tipo de câncer de pele? Isso, então, os cânceres de pele, eles são vários tipos diferentes. Os mais comuns, que correspondem a cerca de 80% dos casos, que são principalmente derivados de dano solar. E esses, graças a Deus, são mais curáveis, mais tratáveis com cirurgias teoricamente simples, se forem diagnosticados precocemente, né? Que a gente chama de carcinoma. E tem o carcinoma basocelular, que esse é 75% mais ou menos, tem o carcinoma espinocelular. Qual é a diferença entre os dois? Então, os dois, o basocelular é o mais comum e o menos agressivo. Ele não costuma dar metástases, assim, não se espalha pelo organismo. Ele só invade localmente a pele. Todos eles são retirados facilmente com cirurgia? Isso vai depender muito da localização, do tamanho, né? Então, normalmente, num diagnóstico precoce, esses dois tipos principais, eles são retirados com cirurgia. Se for pequenas lesões, então consegue com cirurgia simples, consegue resolver sem precisar de tratamentos complementares, como quimioterapia, radioterapia. E se for lesões maiores, então podem deixar algumas sequelas de cicatrizes, né? Algumas deformidades podem acontecer. Já tem o outro que é o mais perigoso, que é o melanoma, né? Esse é um tipo mais perigoso, que surge normalmente de manchas escuras, de sinais escuros, mais frequentemente, e esse sim pode causar um risco à vida e pode ter tratamentos complementares além da cirurgia. Tem mais uma pergunta do telespectador. Maria José do Potengi. Ela disse que tem um sinal nas costas, que eles coçam e sangram. Ela gostaria de saber se ela deve se preocupar. Isso, esse fato de sangrar é um sinal que chama atenção, realmente. Então, acho que isso deveria ser avaliado por um médico, inicialmente talvez por um clínico, depois se ele achar... E a história da regrinha que o doutor falou, né? Se ele está crescendo, o tamanho, isso, será sempre já se encaixaria naquele da evolução. Então, não sangrava, agora está sangrando. Então, já é um sinal de alerta. Tem mais de uma cor, né? Como é que é? Tem vários pré-requisitos para observar, né? E, por exemplo, falando agora sobre uma outra área,
acne, que é a popular espinha, né? O que é que provoca a acne, a espinha? Então, a acne é a queixa mais frequente no consultório de dermatologia, né? Das pesquisas que fizeram no nível nacional, é a queixa mais frequente do consultório de dermatologia. Então, assim, a acne basicamente é mais uma herança genética, hereditária. Tá? Então, são lesões inflamatórias que podem infeccionar. Né? Hoje em dia tem medicamentos muito viáveis e eficazes para o tratamento da acne. Né? Dependendo do grau da acne, a gente vai usar medicamentos tópicos, cremes, géis ou então, às vezes, comprimidos. Então, depende muito do grau da acne. Mas a acne, em geral, hoje em dia, a gente consegue tratar bem com as medicações existentes no mercado. Muito bem. A pergunta do Ivo Souza, lá de Parnamirim. Ele disse que sente irritação na pele quando usa desodorante Rolon. O que é que pode ser isso? Rapidamente. Então, às vezes, irritação com o uso de desodorante pode ser alergia a algum componente do desodorante, por exemplo. Tá certo? Então, às vezes, ele tem alergia a algum componente e isso pode causar uma dermatite de contato, que a gente chama. Então, às vezes, mudar de marca ou procurar o médico se isso persistir pode ser uma boa dica. Muito bem. Quero agradecer a participação do Dr. Leonardo Ribeiro no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado, Robson. Agradeço a oportunidade. Tem umas coisas bacanas aí que dá para tomar com vinhozinho, viu? Tá joia, ótimo. Ficamos por aqui, um grande abraço. Ligue-se na Band Natal, continue ligado. Vem aí a propaganda eleitoral gratuita. Boa Tarde, Cidadão.